Senhor, como um imenso exército, nos convida a fazer parte deste concerto, que seria, no caso, as orientações que o mundo espiritual nos traz, nos momentos em que a Terra passa por vários momentos de dificuldades, mas que nós sabemos que tudo isso vai nos levar à transformação, à mudança para um mundo melhor. O nosso tema da noite de hoje está no capítulo 21, é uma sequência do que foi falado pelo Alex no domingo passado a respeito dos falsos profetas. Nós vamos refletir primeiro o que seria um profeta. Profeta é aquele espírito que, ao reencarnar, recebe de Deus a missão de revelar as suas leis, de trazer orientações, instruções para a melhoria da humanidade e melhoria do planeta. Mas sempre, desde o início, existiram os falsos profetas. Nós vamos ver que na época de Moisés, eles eram tão comuns que Moisés chegou a proibir que comunicasse a comunicação com os mortos, porque achava que os pitons e as pitonisas que utilizavam esses recursos para ludibriar as pessoas de boa fé. Então, eles eram considerados pessoas que abusavam da credulidade, no caso ali dos hebreus. Depois, nós vamos ver em Jeremias também falando a respeito dos falsos profetas, dizendo o seguinte, que Deus não os havia enviado, mas eles corriam. Não lhes havia dito nada e eles profetizavam. Que eles falavam da visão dos seus corações. Então vamos nos deter nesta fala, a visão dos seus corações. Depois vem Jesus e fala que o homem bom tira o bom tesouro do seu coração e o homem mau tira o mau tesouro do seu coração. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aqueles falsos profetas, eles viam os seus interesses e utilizavam do recurso do sonho, dos sonhos, para mentir às pessoas, ludibriar às pessoas, dizendo: sonhei e tenho sonhado. E aí eles diziam coisas não verdadeiras, mas que era do interesse da pessoa ouvir. Então existiam muitos naquela época, a tal ponto que João, ele recomendou não acreditar em todos os espíritos, mas provai primeiro se eles são de Deus. Mas nós, na doutrina espírita, será que nós temos também falsos profetas? Falsos espíritos? Temos, e muitos, mais do que a gente pode imaginar. Porque, lembrando que quando o espírito desencarna, ele volta ao mundo dos espíritos como
última encarnação. Se ele era uma pessoa gananciosa, interesseira, gostava de praticar maldades, ele vai continuar no mundo espiritual buscando instrumentos encarnados, que nós aqui vamos chamar de médiuns, para transmitir as suas notícias equivocadas. Então precisamos sim lembrar dessa recomendação de João: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai antes se eles são de Deus. Como é que nós vamos então identificar agora um bom espírito de um espírito que quer ludibriar as pessoas, enganar, se divertir à custa das pessoas crédulas? E lembrando que na época ali dos pitons, das pitonisas, das revelações de futuro, dos ledores de sorte, existiam muitas pessoas que acreditavam naquilo que estavam ouvindo. Convidavam para que os profetas falsos, para que eles fossem para as praças públicas para falarem, contar das suas profecias. E as pessoas ficavam ali ouvindo, interessadas no que ia acontecer. Então agora, nesse processo de transição da Terra, isso também vem acontecendo e muito. Então nós vamos observar que no grupo mediúnico, por exemplo, chega ali através de um espírito que tira uma mensagem utilizando os recursos mediúnicos e traz uma notícia bem atrapalhada, contrária à ciência, ou mesmo contrário ao aquilo que a gente vem aprendendo, como o bem, como a moral, como ligado à justiça divina. Então, esses espíritos aproveitam da credulidade, no caso do médium, pode enganar o médium, pode enganar o grupo, mas se na casa a gente tem o critério de analisar as comunicações com rigor, analisar com rigor, raciocinar mesmo em cima daquilo que está sendo transmitido, isso não vai para frente. Esses espíritos não encontram ali condições de permanecer atuando no grupo, nos grupos. Então, daí a gente observar que o dirigente do grupo precisa estar atento a essas comunicações. Grupos espíritas ou médium que recebe sempre a comunicação do mesmo espírito, como se o espírito fosse dono ali da reunião, dono do médium, utilizasse sempre o mesmo recurso. É o que a gente poderia chamar de guiismo. Então, aquele guia que em todos os trabalhos ele dita ordens, dita como fazer, como seguir. Então, isso também precisa ser questionado. A gente não pode dar crédito a todos eles. Agora, se a gente pensar, mas se eu for duvidar do espírito que diz ser, por exemplo, Santo Agostinho, Dr. Bezerra de Menezes, Sanson, então nós não podemos. Como que a gente vai duvidar desses espíritos? Eles vêm utilizando esses nomes. Se for realmente um espírito bom, ele não vai se chatear com esse questionamento. Aliás, eles nos intuem a fazer esses questionamentos para a gente poder crescer
a nossa mente, o nosso raciocínio e atuar sempre questionando estas verdades. O próprio Kardec disse que se a ciência provar alguma coisa contrária ao que está no Espiritismo, que nós devemos ficar com a ciência. Então nós vemos, por exemplo, livros editados com coisas muito estranhas ali, ditadas por espíritos com nomes respeitáveis. Mas se a gente for analisar, então, pode ser que o espírito utilizou aquele nome, mas o nome não é dele, foi uma farsa. Isso ocorre muito, em muitas condições e em muitos centros espíritas. Nós é que temos que ter cuidado, e isso nos faz crescer, nos faz compreender, analisar com justeza tudo que nós estamos vivenciando. Então, esses falsos profetas continuam existindo. Quando Jesus veio ao mundo e encarnou como homem, ele fez algumas profecias e todas as suas profecias se cumpriram. Aliás, o próprio Jesus, ele veio cumprir as profecias que estavam já em vigor. Por exemplo, quando ele ia para Jerusalém, ele pede aos apóstolos que vá um vilarejo buscar uma jumenta, porque ele precisava dessa jumenta para entrar em Jerusalém, cumprindo assim a profecia que falava que o Messias ia chegar montado numa jumenta. Então, tudo isso Jesus cumpriu essas profecias, desde a anunciação do anjo a Maria, a fuga deles para o Egito, né, que foi através de um sonho que José teve. Então, a estrela que eles falam que foi brilhando, mostrando o nascimento de Jesus, e hoje nós sabemos que não era uma estrela, porque naquela época as pessoas acreditavam que as estrelas eram fixas no céu, mas poderia ser sim um espírito em forma de luz, indicando para os magos ali o lugar certo onde Jesus havia nascido. Mas tem uma fala de Jesus quando ele vai a Nazaré e encontra lá muita dificuldade entre os seus próprios parentes. Os evangelistas nos contam, isso está no livro A Gênesis, as profecias, quando Jesus é abordado pelos seus irmãos José, Tiago, Judas e Simão, e a sua mãe Maria, que haviam ido a Nazaré para buscá-lo, porque, segundo eles, Jesus havia perdido o espírito. Na nossa linguagem, perdido o juízo, né? Porque, segundo o que eles haviam ouvido as pessoas falarem, Jesus estava fazendo pregações e eles não acreditavam que ele fosse o Messias, que ele fosse um espírito especial, né, para falar o que ele estava falando. Então, ele volta de Nazaré, né, e vai
lá ele continua as suas pregações e diz para os seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue aos homens, que o fariam sofrer e que depois ele seria morto, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Os apóstolos não entendiam essa linguagem de Jesus e conversavam entre si, procurando um jeito de perguntar o que é que aquilo significava. Mas Jesus continua falando, fazendo as suas profecias, entra em Jerusalém e ali no templo ele faz as suas curas e ao sair ele é abordado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus que dizem para Jesus que ele agia sobre a influência de Beelzebul, o príncipe dos Satanás. Então tudo isso Jesus escutou, que ele era feiticeiro, enganador, porque as pessoas não acreditavam no que ele era o Messias enviado por Deus. Então ele fala que quando ele sai do templo, os discípulos comentam com ele o que é que eles estavam falando dele, os fariseus, os seus familiares, o que estavam dizendo. Ele diz então que ninguém era profeta em sua terra. E isso é um ditado, virou um ditado popular que até hoje a gente às vezes utiliza, né? Enquanto a pessoa está encarnada, às vezes a gente não reconhece o valor que ela tem. Depois que ela desencarna, aí começa a observar, a analisar, a recordar aquilo que ela fazia de bom. Então, Jesus não foi reconhecido como profeta na sua terra lá de Nazaré. E então ele vai a Cafarnaum e de lá ele vai a Jerusalém. Lá em Jerusalém ele disse que ele ainda tinha que fazer algumas curas naquele dia, no dia seguinte, e depois ele seria morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, quando os apóstolos comentam com ele a respeito da construção do templo, que era um prédio bonito, chique, muito bem feito, aí Jesus fala que na verdade ele estava dizendo para eles que não ficaria ali pedra sobre pedra, que tudo ali seria destruído, que Jerusalém seria cercado e que os seus filhos seriam dispersados pelo mundo. Então nós sabemos que tudo isso aconteceu, né? Essas previsões de Jesus. Então ali também ele fala das previsões a respeito das cidades impenitentes, como Cafarnaum, uma cidade que ele fez muitas curas. Então as pessoas não se redimiram, não se modificaram e ainda continuavam os fariseus e os príncipes dos sacerdotes pedindo Jesus que mostrasse para eles alguns milagres para que eles pudessem acreditar no Mestre. Só que Jesus não se ligava para essas conversas. Ele saía, deixava eles falando ali e ia cumprir o que ele tinha que terminar de fazer. Outra profecia do Mestre Jesus é a respeito do Espiritismo. Ele fala que ele não tinha ainda dito tudo para os seus discípulos, porque eles ainda também não podiam compreender, mesmo falando em parábolas.
mas que ele mandaria um outro, pediria a Deus um outro consolador, para que viesse restabelecer todas as coisas e ensinar tudo aquilo que ele não tinha podido ensinar e recordar aquilo que havia sido esquecido. Então, se fosse o próprio Jesus que falava que fosse ele o Consolador prometido, ele não diria que ia pedir ao Pai para que o Pai mandasse esse Consolador. Então ele falaria que ele queria. Então nós sabemos que o Consolador prometido veio restabelecer todas as coisas, trazer as instruções do Evangelho, porque com a morte de Jesus houve-se uma deturpação dos ensinamentos cristãos, adaptado aos costumes, aos interesses, e isso então modificou muita coisa que havia sido ensinado pelo Mestre. Aí vem, então, chega nos anos de 1857, com o lançamento primeiro do Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos. Não veio por profeta nenhum. A doutrina espírita, ela foi codificada, por Kardec, nós sabemos disso. Ele enviava perguntas para mais de 100 localidades e recebia as respostas de vários médiuns desconhecidos uns dos outros e checava, analisava essas respostas para tirar a conclusão. Foi aí, então, que nasceu a parte filosófica da doutrina espírita. Então, não foi personificada em Kardec. Às vezes a gente escuta falar a palavra, eu sou kardeciano, kardecismo. Isso não existe, porque Kardec não criou doutrina nenhuma. Ele juntou tudo que ele recebia e colocou tudo no Livro dos Espíritos primeiro, que é então uma parte muito bonita, que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais amplia o nosso entendimento. É muito bom a gente então estar estudando o Espiritismo. Mas dessas profecias então, que nós temos que ter cuidado e observar se realmente quem está ditando aquela mensagem é um espírito bom e não é um espírito orgulhoso. Porque, por exemplo, se ele é orgulhoso, ele vai melindrar, ele vai ficar nervoso, o médico vai ficar nervoso, E então não vai demonstrar que não é verdadeira aquela comunicação. Nós temos um médico, Michel, ele foi médico e foi também escreveu 942 quadras de profecias e que ficaram registradas como as profecias de Nostradamus. Então, nós já ouvimos falar. Então, é um livro que surgiu, então, depois da época do Espiritismo. E nós vamos, então, compreender que
nas pessoas, na sociedade, no planeta, nós vamos observar que as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, precisam ser relembradas, precisam ser estudadas, precisam ser praticadas. Porque, senão, nós mesmos, conhecedores do Espiritismo, podemos ser considerados falsos profetas. Porque uma vez que a gente aprendeu a lição, não tem por que fazer diferente. Para isso, nós precisamos buscar sempre a oração e a vigilância, para que a gente possa manter o nosso pensamento firme, ligado sempre às orientações dos bons espíritos, sem incorrer aí nessas crenças, nas mistificações e nessas ideias absurdas que às vezes podem surgir. Então, a doutrina espírita é esta luz que vem iluminar as nossas mentes para que a gente possa caminhar com segurança, lembrando que o Espiritismo, além de nos trazer essa doutrina esclarecedora, comprovou-nos que a morte não existe e que quando a gente retorna ao mundo espiritual, de lá mesmo nós temos condições de entrar em comunicação com os nossos entes queridos, matar a nossa saudade, trazer os nossos cuidados, as orientações, né? E lembrando que assim nós vamos então nesse intercâmbio de mundo espiritual com os encarnados e dos encarnados com o mundo espiritual, trocando entendimento e aprendizado. Os Espíritos do Senhor nos convidam então a fazer parte deste conceito. Unamos as nossas vozes e que a paz de Jesus nos envolva a todos.